Hoje vocês vão conversar com a Ana do passado, mas a Ana do passado, ela foi cabeção e só gravou a tela. Então a Ana do futuro gravou o áudio, a do passado gravou a tela, enfim. Eu fiz um vídeo gravando a tela do meu computador enquanto eu fazia a modelagem de um home office. Foi um trabalho que eu fiz relâmpago aí no final de semana e eu lembrei de gravar a tela para vocês. Foi uma modelagem completa, tá? E eu gravei tudo para vocês, só que eu não falei nada, então eu vou acelerar o vídeo e vou narrar para vocês entenderem o que eu estava pensando enquanto eu estava modelando. Então, antes de começar o vídeo, antes de a gente ir para a parte de modelagem, eu já quero te convidar para você se inscrever no canal se você não é inscrito. E também ativa o sininho aqui embaixo e já deixa seu like nesse vídeo porque ele vai ser muito, muito legal. No final do vídeo, a Ana do futuro volta aqui para mostrar as imagens renderizadas que eu entreguei para o cliente, tá? Então fica comigo até o final que você vai ver o resultado final dessa modelagem no SketchUp. Bom, eu comecei então gravando a tela depois que eu já tinha começado a fazer o 3D, então ele não é especificamente do zero. Mas vocês vão perceber que eu tô olhando a imagem e replicando o que eu vejo na imagem ali dentro do meu 3D, tá? Ou seja, eu não tinha todas as medidas exatamente desse local, só tinha das paredes e aonde ficava a porta principal, e o restante eu fiz no olhômetro, e vocês vão perceber no decorrer do vídeo que depois eu peço para a pessoa a medida correta, né, dessa janela dos fundos, porque ela vai ser bem determinante aí. Nesse momento eu tô fazendo o ajuste da boneca que tem no canto dessa janela, aí eu tô fazendo agora com o Filet, que é o F no SketchUp, a tabica do forro, tá? E aí eu fiz uma camada, né, para o forro, para eu poder estar desligando e ligando ele quando eu quiser. Aí eu vou olhando nas imagens o que tem já dentro do ambiente, que são essas paredes pretas, e eu percebi lá na imagem que, na verdade, as janelas elas são bem no topo, né? Vocês vão ver aí também nessa imagem. Então, eu já deixei ela no topo também. Aí, essas paredes que estão pintadas de preto, elas já estão pretas, então eu aproveitei isso, tá? Aí, agora, nesse momento, eu tô abrindo um arquivo anterior, porque essa casa... Esse projeto, no caso, ele foi usado alguns materiais desse cliente que eu já fiz em outro projeto. Então, a gente aproveitou aí alguns móveis, tá? Aí, agora, eu vou ir para a parte mais importante de um projeto, que é a inspiração. Eu comecei a pesquisar inspirações para essa parede branca, porque eu não queria pintar, eu não queria que o cliente gastasse mais com ela. Já vamos deixar ela branca. E é até bom para a questão de gravação dele, porque a reflexão da luz na parede branca ela é muito superior a uma parede preta, né? Uma parede escura. Então eu quis manter ela branca e comecei a pesquisar ideias. E aí me veio uma ideia muito boa quando eu comecei a ver esses mapamundis aí no Pinterest, porque o cliente ele realmente viaja o mundo. E aí eu falei, cara, por que não colocar um mapamundi na parede da frente dele, que tem um custo legal, né? Não vai gastar muito e que vai ficar muito, muito bonito e com muita personalidade. Então eu mergulhei na parte de Pinterest, tá? Pesquisando referências, eu sempre abasteço bem a minha memória para depois eu tomar outras decisões. Aí eu peguei, então, e fui para o 3D que eu falei para vocês, e esse móvel ele vai ser reaproveitado. Vocês estão vendo na foto? É o projeto que eu fiz, que ele foi executado, só que foi invertido o lado da cristaleira. E aí, no caso, eu peguei ele, como ele tá na vida real, né, com a cristaleira do outro lado, e trouxe ele para o meu projeto. Tá? Então, agora nesse momento eu tô fazendo os ajustes para ele ficar igual ele tá na vida real. E aí eu vou fazer a seleção de todo o móvel, de todos os itens que tem ali, para eu mandar isso lá para aquele home office, tá? Então, eu dou um Ctrl C no teclado normal e um Ctrl V aqui dentro do meu novo modelo. E aí, eu criei um grupo para ficar mais fácil de movimentar e já inseri ele ali com um cantinho de referência. Movi a cristaleira para o outro lado e dei um scale e inverti o lado, a escala do SketchUp e inverti o lado do projeto, porque ele realmente estava tudo invertido, né? A parte ali do frigobar, ela era pro lado esquerdo, olhando de frente para o projeto. Fiz o roda-forro e nesse roda-forro eu só complementei, né, o que faltou ali de espaço, tá? E aí eu pensei, vou fazer um móvel. Aí eu olhei e falei, não, vai ficar muito estranho um móvel desse lado, e fora que vai ser mais um custo para o cliente. E a ideia era ser extremamente econômico, né? Procurar o máximo de economia para ele. Então eu falei, não, esquece esse móvel, vamos procurar aqui as imagens, referências que ele me mandou. Ele tinha uma vontade de... Ele falou para mim, olha, Ana, eu tenho 2 plantas que eu quero colocar dentro desse escritório. Eu falei, então beleza, vamos colocar 2 plantas. E eu pensei, bom, por que não colocar uma planta para complementar esse espaço aqui no canto, né?
E aí eu tô procurando as plantas nesse 3D, mas eu não tinha nenhuma aí. Então eu fui pra 3D Warehouse, né? Se vocês não conhecem, é um site onde você pode baixar bloquinhos de SketchUp à vontade. Então digita aí, você vê que eu tô pesquisando vários nomes diferentes para ver se eu encontro algo que eu quero. E finalmente árvore num vaso de planta, não, árvore num vaso. Aí eu encontrei uma que eu achei que ficaria legal. Então eu baixo ele, vou abrir o arquivo para eu inserir dentro do meu projeto. E vocês vão perceber como vai fazer bastante diferença quando esse vaso estiver inserido ali. Vai dar, assim, um aconchego para o lugar muito maior. Até porque o preto, nesse projeto que vocês estão vendo, ele prevalece muito, né? As 4 paredes são pretas, então só tem uma parede branca. Então o verde era extremamente necessário para dar essa vida para o local. Aí eu arrumo um pouco a escala, diminuo ele um pouco e coloco ali o meu vaso de planta. Aí eu começo, gente, a criar uma cena da parte superior como se fosse visto em planta, sabe? Para eu poder visualizar legal o projeto. Então, para criar a cena, você vai em View e adicionar animação, tá? Lá em cima, em visualizar e adicionar animação. Então, aí eu começo a criar algumas cenas para ficar mais fácil de eu poder movimentar o projeto, visualizar o projeto. Quando eu me perco no meio das paredes, é só eu dar um clique, eu volto para um lugar específico. E aí vocês vão perceber no decorrer do andamento do projeto que eu dou uma enrolada para fazer essa prateleira ali, tá? Eu termino tudo em volta e depois eu vou para ela, porque era a parte que eu teria que gastar mais energia do meu cérebro. Nessa hora que eu tô pesquisando aí na internet o mapa mundi MDF 3 metros, era porque a parede tinha 4 metros e pouco, e isso era muito grande, sabe? E aí eu queria encontrar um equilíbrio entre um mapa mundi legal, bem grande, e que não fosse tão caro. Então eu fui em vários sites, pesquisei várias coisas aqui para ver se eu encontrava, e encontrei esse de 2,5 metros no Mercado Livre. Daí eu vou ler as especificações para ver a altura dele, né? Então era 2,5 por 1,30 aproximadamente. E eu pensei, bom, é esse mesmo que eu vou encontrar, salvei o link e fui lá no 3D Warehouse e pesquisei um mapa mundi. Achei um mapa mundi do jeito que eu queria, ele só estava numa cor que não seria a cor que eu colocaria no projeto, mas aí é bem tranquilo, é só abrir o arquivo, né? Que eu vou fazer isso daqui a pouco. Eu abro o arquivo e aí eu já coloco para dentro do meu SketchUp o meu mapa mundi. Então o arquivo é bem pesadinho, né? No caso dele acaba travando um pouco, mas aí em seguida eu já consigo fazer as coisas que eu preciso e trocar as cores, né? Eu deleto o que eu não vou utilizar, mudo as cores do projeto e dou um Ctrl C e um Ctrl V ali na minha parede branca. Faço um retângulo do tamanho do que eu vi lá no Mercado Livre e dou um scale para aumentar o mapa mundi. Aí eu vou dar uma centralizada nele, né, para ele não ficar estranho. Ajusto ali um detalhe que eu vi que estava errado e olha como já fez total diferença na parede, né? Então você percebe que uma parede branca ela não precisa ser necessariamente uma parede branca, né? Então a gente vai trabalhando com adornos que tenham um custo-benefício legal, sabe? Você pode optar por coisas mais caras, mas tem coisas que são econômicas e que ficam bem bacana também. Aí de novo eu acabo abrindo o arquivo do projeto, né? Para eu poder deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui, peraí, eu tô olhando a imagem. Tá. Ah, tá. Lembrei o que eu tava fazendo nessa hora. Então, o que que acontece? Nessa hora, eu pensei em deixar esse aparador existente. E aí eu fui lá e modelei o aparador. Só que depois eu vi que era uma péssima ideia, porque ficaria muito apertado. Vocês vão ver depois como mais pra frente eu percebo que vai ficar muito apertado. Mas eu modelo ele, quis deixar nessa parte do vídeo também para vocês visualizarem que realmente a gente tem muitas ideias quando a gente tá fazendo projeto, né? E nem sempre essas ideias são tão boas quanto deveriam ser. Então eu modelei ele bem certinho como ele era para poder visualizar se ficaria legal ou não, tá? Enfim, foi um retângulo ali, a parte de modelagem, até deixem aqui nos comentários se vocês não sabem modelar nada no SketchUp, se vocês não sabem como funcionam as ferramentas, que daí eu posso ensinar vocês. O cliente me passou que essas 2 mesas ele tem 2 mesas nesse formato e elas iriam para o escritório, então eu vou inserir essas 2 mesas. Esse ambiente ele é bem grande, tá? Ele tem 7 por 4 e aí as outras paredes ali na lateral uns
3 metros e pouco, e depois esse ângulo ele tem uns 2 metros e pouco também, então é bem grande esse espaço. Ele me disse que ele teria 2 vasos de planta que ele queria colocar ali dentro, então um eu coloquei próximo da janela, como você vê aí na hora que eu vou na planta, e o outro eu coloquei lá do lado do nosso bar / cafeteria. Essa poltrona também ele já tem, então ele tem 2 e ele falou para mim que ele queria usar elas, e aí então a gente já foi inserindo e foi nessa hora que eu percebi que não daria certo para manter o aparador ali. Então tira o aparador e coloca as poltronas, e foi isso que eu fui fazendo, ajustando a poltrona para ela ficar uma do lado da outra, e eu coloco ele na vista superior para ver como que ficou o projeto. Daqui a pouquinho mais eu acho que eu vou colocar, deixa eu ver. Eu estava atualizando as cenas, porque conforme eu fui modelando, algumas coisas ficaram na frente da minha cena, daí eu acabei ajustando. Então aqui, nesse momento, eu decido encarar, com quase tudo pronto no entorno, né? Eu decido encarar a modelagem da estante, né? Que é a parte principal de todo o projeto. Eu começo fazendo algo bem próximo do que ele me mandou referência. Só que ainda ele falou bem assim pra mim, olha, Ana, eu queria algo assim, mas cuidado para não copiar muito igual, porque é de um amigo meu e ficaria muito ruim se ficasse idêntico, né? Aí eu falei, concordei com ele, é claro, e ali eu comecei fazendo igual para eu começar a abrir mesmo a minha cabeça para ver o que vinha de ideias. Então, não estava gostando, porque, enfim, estava ficando realmente muito igual, e aí eu fui enrolando, fazendo outras coisas ali no projeto, né? Vocês podem perceber que realmente eram coisinhas que não precisaria eu estar fazendo, mas eu estava colocando só para ver se a minha criatividade vinha à tona, né? Conferi as medidas, se estava funcional, estava tudo ok, e aí eu voltei então para a modelagem da estante dele. Pensei em várias coisas, gente. Nossa, aqui eu fiquei um bom tempo, desenhei ali. Voltei de novo pesquisando uma persiana que eu sei que era existente lá no local. Então, enfim, o meu processo criativo ele funciona mais ou menos assim. Eu prefiro ficar buscando coisas que não têm a ver com o que eu faço, sabe? Por exemplo, eu preciso fazer uma estante, mas eu não tô com minha criatividade muito boa, então vamos optar por fazer as outras coisas que eu não preciso de criatividade, que são as existentes, e aí a criatividade da estante vem vindo no decorrer do projeto. Aí eu observo como que é essas 2 persianas de rolo que tem na casa, e aí eu vou ajustando, vou lapidando, fazendo a parte mecânica mesmo de um projeto. Já fica de dica para vocês, tá? Aí eu pesquiso uma janela de vidro, né, para colocar ali também, porque é como é na casa. E pego uma janela de vidro qualquer aqui da 3D Warehouse, sempre com uma qualidade muito boa nos blocos. Prestem muita atenção nisso, que faz diferença. E aí eu pego essa janela e coloco ela lá para dentro da minha modelagem, tá? E aí então eu baixei essas 2 janelas e coloquei ela aqui dentro do projeto para ficar bem realista, né? Para não ficar aquele vazio ali, até porque a entrada de iluminação seria bem forte se eu deixasse sem a janela, a iluminação do sol, né? Então aqui eu tô olhando as cenas, olha como é legal você ter as cenas adicionadas, né? Porque aí você vai conseguindo visualizar o projeto de uma forma geral apenas com um clique. E nessa cena especificamente, como eu tinha colocado a janela e antes ela estava a câmera pelo lado de fora da janela, eu tive que fazer um ajuste ali. Sempre estou olhando a planta, sempre estou olhando o projeto como um todo para eu poder criar algo bem funcional para o cliente, né? Nessa hora eu vi que essa parede estava muito borocochô e lembrei de um exemplo que o cliente me mandou de um ripado, né? Então eu coloquei um ripado, só que aí é bem engraçado porque vocês vão perceber como eu tenho uma facilidade de não terminar o que eu comecei e ir para outra coisa. O cliente me mandou a medida correta da janela, já fui correndo lá arrumar, deixar a janela certinha, né? Porque essa janela seria bem determinante. E aí fui ajustar isso e esqueci o meu ripado para lá, mas lá a gente vai finalizar um ripado daqui a pouco. Ajustando a janela, eu ajustei essa estante também, né? Porque ela ficou um pouco menor. Essa vai ser a única parte do projeto que vai ser planejado, tá? Então, o fato de ser planejado, eu tinha que pensar em algo muito bem estruturado, porque ele vai ser personalizado. Apesar de ser bem comum, né, o que bem usual, digamos assim, no mercado, eu tinha que olhar para isso de uma forma com bastante atenção,
né, para não cometer uma gafe aí de fazer uma coisa que ele já vai pagar um custo mais elevado por ser planejado, fazer sem muita noção, assim, sem ficar muito legal, tá? Aqui agora, então, eu tô fazendo as prateleiras, porque eu decidi colocar portas ali embaixo. E, na verdade, no final de tudo, o cliente não queria essas portas, ele só não me avisou, porque na referência que ele me mandou tinha. E aí ele não me avisou e eu acabei colocando, mas não teve problema nenhum, depois a gente retirou e ficou bem bacana, tá? Então aqui eu faço as portas e eu fico muito indecisa em relação às cores que eu vou colocar nesse projeto. Vocês vão perceber isso no decorrer aqui da modelagem desse painel, tá? Nesse primeiro momento eu tinha colocado assim, mas estava muito igual ao do menino, né? E aí eu me lembrei do ripado que eu não tinha feito ainda, voltei para ele para finalizar. Então eu faço uma ripa, crio um componente e pinto ele de madeira. E aí eu dou um espaçamento de 6 centímetros e faço x10, x20 vezes para multiplicar ali as minhas ripinhas e fazer o meu famoso ripado que todo mundo gosta, né? Aí você vê que eu dou uma ajustada no meu mapa mundi também para ele ficar bem centralizado e ficou bem bacana. Nossa, mudou totalmente ali o ambiente quando eu coloco o ripado do ladinho do mapa mundi. Voltei para então, vocês viram que como eu demorei nessa estante, eu fiquei bem enrolada, porque na verdade eu não queria fazer igual a referência que ele tinha me mandado, mas eu também não queria fugir muito daquilo, porque senão, enfim, ia ficar muito diferente, sabe? E poderia ser que eu não conseguisse atender a expectativa do cliente. Então é aquele impasse, né? Aí eu fui trabalhando o meu processo criativo, olhando, desenhando, pensando como que poderia ser. Ajustei a posição da câmera ali naquele espaço e aí fui conferindo o restante, ver se eu não tinha mais nada para poder fugir da estante. E na verdade eu realmente não tinha. Eu tava gostando muito dessa ideia de ripadinhos. Ó, você vai perceber que eu abro bastante referências. Abri uma toda de madeira ali, daí eu decidi pintar tudo de madeira para ver como ficaria, ficou horrível. Ai, gente, como é difícil, né? Quando a gente não sabe exatamente o que a gente quer e tem que ficar testando, né? Pensei em fazer armários com nichos aleatórios, nas alturas, na espessura também, mas, cara, não tava ficando legal. Aí decidi ver se ele ficaria bom, todo amadeirado não gostei também, fundo preto mais ou menos, mas as portas estavam me incomodando. Ai, gente, foi uma loucura. Sério, tenho que confessar pra vocês que foi bem desafiador. E aí eu tava namorando muitas estantes que tinham ripado. Eu lembro que eu olhava para elas e falava, cara, eu queria fazer algo assim, mas eu não sabia exatamente como, porque todo ripado ficaria um custo muito alto para o cliente e não era esse o objetivo, né? Então eu vou tentando trabalhar de outra forma, ó, aí eu começo a fazer essas questões do ripado para fazer testes, tá? E daqui pra frente a gente vai pra parte realmente final do vídeo. No final de tudo, essas portas embaixo, eu não sei se eu já comentei, elas não ficam, elas saem dali. Elas fica tudo prateleiras. Vocês vão ver depois no render final que eu vou mostrar pra vocês. Mas, em contrapartida, por enquanto eu fui fazendo o que tinha ali, né? Você percebe que o ripado fica bem legal, eu gosto dessa ideia. E aí eu vou trabalhando uma outra prateleira para fazer divisões. Eu pensei que ficaria melhor. Não sei se eu tava certo ou não. E eu não queria fazer tudo igual, sabe? Não sei porquê, eu acho que fica muito monótono. Então eu optei por fazer na parte superior uma divisão diferente desses nichos. E eu gostei desse jeito que ficou aí, sabe? Um nicho preto, outro nicho madeirado, outro nicho ripado, no caso, né? Eu gostei, eu achei que ficou bem interessante. Aí eu quis trazer um ripado desse para aquele outro nicho maior. Não sei. Aí fui testando, né? Essa hora é uma hora que a gente tem que realmente brincar com a nossa criatividade e testar, tá? Eu vi aqui também depois que eu tava editando o vídeo já, que eu editei primeiro para depois fazer essa narração, eu pensei, nossa, se eu tivesse feito um outro espaçamento lá em cima, ficaria bem legal. Mas aí já tava tudo pronto, né? Então nessa hora eu faço a divisória ali com um componente e movo para o outro lado para a gente visualizar como ficaria. Daí eu fico testando, gente, questão desse fundo, que cor que seria, se eu coloco o ripado em outro lugar. Aí eu vou mudando tudo, toda hora. Nossa, eu acho que a parte que eu mais demorei. Eu acho que até por isso que eu acabei deixando ele por último, sabe? Porque eu sabia que realmente exigiria de mim um pouco mais de criatividade. Aí eu deixo o ripado, né, naquela parte superior, na parte de baixo,
percebo que não faz nenhum sentido eu deixar esse ripado na parte do canto lá e nem nessa parte do meio, mas aí eu decido fazer nesse formato que você vai ver agora, que é colocando ripado de um lado e ripado do outro e um ripado lá no centro. E aí eu decidi que ia ser exatamente isso e o projeto, essa parte dos nichos ficou assim. E agora, depois de vocês verem toda a parte da modelagem, eu vou mostrar pra vocês a imagem finalizada, como que ela ficou. Eu achei particularmente muito legal, muito bonito, tá? Eu trabalhei aqui a questão da imagem para ela ficar o mais realista possível na questão da iluminação. Então, essa é a vista de vídeo dele, essa é a vista de frente que ele tem. A gente veio com esse mapamundi, como eu falei no vídeo, na narração, porque ele é uma pessoa que viaja o mundo, então ele gosta disso. Aí a gente colocou um ripado ali na lateral pra dar uma aquecida no espaço também, porque é tudo muito preto, tá? E aqui uma outra visão pra vocês, aquela janela de fundo aqui nessa parte, ó, que vocês já viram ali. E desse outro lado, esse móvel que já era existente, como eu contei pra vocês também na narração. Só queria mostrar mesmo renderizada pra vocês verem como ficou legal. E não pense que tudo são flores, tá? Vou mostrar pra vocês agora como que foi o passo a passo desse render pra gente chegar nesse resultado que nem foi tão bom assim. Foi só pra realmente ele visualizar um pouco mais realista a imagem. Sempre que eu vou fazer render, eu faço isso daqui, ó. Eu vou criando testes, né? Eu coloco teste 1, 2, 3 para eu ver a minha evolução na produção do render. Então, você percebe que na primeira vez que eu coloquei ali, na verdade eu faço um bem sem configuração nenhuma, e aí depois eu venho para as configurações já quando eu tô colocando iluminação, quando eu tô texturizando as coisas. Então, você vai perceber que eu venho com a luz muito estourada, daí eu vou lapidando, vou melhorando, mudei o ângulo da câmera, porque realmente eu não ia deixar nesse formato. Aí fui ajustando, e até a gente chegar, olha só, dessa aqui ela tinha sido realmente a minha imagem final. E aí eu olhei bem pra ela e falei, cara, dá pra melhorar ainda mais, tá parecendo que ela tá muito quente. E aí eu fui pra uma um pouco mais fria e depois a gente chegou nesse resultado final que eu acho que ficou bem realista. Então não pense que o render surge do nada, tá? São muitos testes. Olha como que começou e olha como que acabou finalizando. Chegamos no final da modelagem de um home office no SketchUp. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e comenta aqui embaixo se você gostou desse formato narrado, porque às vezes eu posso fazer isso, às vezes eu tô trabalhando e eu prefiro me concentrar no que eu tô fazendo e depois a gente pode fazer uma narração em cima. Já tinham pedido isso aqui no canal e o pedido de vocês é uma ordem. Então comenta aqui se você gostou e deixa a sua sugestão de vídeo também, o que você quer aprender dos softwares, AutoCAD, SketchUp, Lumion, o que você precisa aprender mais. Conta pra mim.